Já estamos de volta com o primeiro bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, 12 de julho. Agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. E você que está chegando agora, nossos convidados de hoje é o Dr. Lúcio Brasil, presidente da Fundação Hospitalar do Acre, Dr. Alan Areal, médico infectologista e coordenador do controle de infecção hospitalar, e Dr. Velber de Lima, diretor do Pronto Socorro de Rio Branco. E eu já começo perguntando para os três, entre aspas, né? Como é que está a saúde dos dois maiores hospitais do nosso estado, doutor Lúcio? Antes de começar, eu quero passar para as suas mãos um relatório, tá? Das nossas conquistas de 6 meses, tá? À frente da Fundação Hospitalar. Tião, a Fundação Hospitalar, quando eu recebi há 6 meses atrás, ela estava realmente na UTI. Na UTI. Estava um caos. Não tinha nada funcionava, tá? E com muito trabalho e com muito empenho de toda a minha equipe, tá? Nós conseguimos, esses 6 meses, deixar o hospital no trilho, com muita dificuldade. E lhe interrompendo, quando o senhor disse que nada funcionava e aquilo que era para funcionar não funcionava, porque logo quando o senhor assumiu lá a direção, a presidência da Fundação Hospitalar, foi noticiado que o senhor encontrou por lá equipamentos novos, embalados na caixa e que nunca tinham sido sequer instalados. Isso. Tião, isso foi uma coisa que me deixou muito triste, porque eu encontrei um raio-x de última geração, no valor da época de R$700 mil, que hoje esse raio-x custa em torno de R$2 milhões. Nós temos uma réplica lá no pronto-socorro, tá? Então, digital, um raio-x digital, e pela burocracia do sistema, nós temos que fazer licitação, tá? Então nós conseguimos agora, semana passada, a empresa que vai instalar esse equipamento, que nós temos que fazer algumas mudanças no prédio, e esse raio-x será realmente instalado. Um valor de R$2 milhões, tá? Então, e a população desassistida por causa do raio-x que foi comprado em 2012. Estava lá dentro de uma caixa, largado há praticamente 6 anos, 6 a 7 anos dentro de uma caixa, entendeu? Tá? Então, é muito triste, porque ali tem dinheiro público, ali tem imposto da população, entendeu? Então foi a primeira coisa que eu encontrei, tá, Tião? Quando eu entrei na gestão, foi encontrar esse raio-x. Doutor Alan. Bom, Tião, eu fui convidado, né, fui provocado pelo doutor Lúcio, doutor Velber, até porque os hospitais, hoje, um grande desafio dos grandes hospitais no Brasil e no mundo é sobre a questão do controle de infecção hospitalar. Nós sabemos que superbactérias já são amplamente divulgadas pela Organização Mundial de Saúde, pela OPAS, e nós vivemos num cenário não diferente disso aqui no Acre. Antimicrobianos, antibióticos, né? Vamos falar um termo para a população entender melhor, nossos usuários. Eles muitas vezes já não são capazes de combater algumas bactérias multiresistentes. Então, esse é o grande desafio do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, onde nós temos já algumas parcerias atualmente com o HCON, inclusive, em São Paulo. E isso vai de quê? Vai desde o uso indiscriminado de antimicrobiano, precisa ter uma conscientização por parte dos colegas médicos, porque prescrição médica ainda uma questão obrigatoriamente de médicos, né? É um ato médico e precisa realmente ter um controle tanto do ponto de vista técnico quanto também dessa visão de evitar o desperdício, o gasto desnecessário, uma droga, um medicamento de menor custo que ele pode agir numa bactéria, não há necessidade de repente de você indicar aquele antibiótico que você pode deixar para uma reserva de um paciente que está numa UTI. Então, todo esse trabalho de conscientização, nós também começamos a desenvolver. Estamos com uma equipe muito boa, o Dr. Lúcio Brasil, o Dr. Velber nos deram esse desafio. Eu tenho uma tranquilidade muito grande. A única coisa que pedi foi que tivesse autonomia para poder agir de forma técnica. Esse é o meu objetivo. Eu sou um servidor há 15 anos do Estado, só trabalho no SUS. Tenho orgulho de fazer parte do Sistema Único de Saúde. E antes de passar aqui a palavra e concluir essa fala, eu gostaria de pedir licença aqui ao nosso patriarca, ao Narciso, para fazer um agradecimento ao vivo, porque acho que em algum momento isso passou batido, Narciso, e hoje eu não vou deixar passar você que é um amigo da família,
um amigo do meu tio padrinho, saudoso tio Narcélio Areal, e você mesmo, antes de começarmos o programa, disse que conhece a minha história desde a minha graduação, dos tempos idos lá do Equador, da Universidade Federal de Guayaquil, e por eu estar aqui hoje, você também é parte disso. Então, muito obrigado pelo convite, e eu quero deixar registrado isso, porque um dos sentimentos que eu mais admiro e prezo, sou de uma família humilde, é a gratidão. Então, nesse momento, eu acho que eu encerraria a pergunta com isso, dizendo que eu vejo muito comprometimento da parte do Dr. Lúcio Brasil e do Dr. Welber, como colega médico, o Welber e o Lúcio, que é um cirurgião bucomaxilo renomado, isso não é segredo para ninguém, mas uma dedicação total. O Lúcio, a cada dia, a cada contato na fundação, ele me chama, ele me pergunta, eu levo as inquietações, Muniz, e ele sempre disposto a ajudar, de que forma podemos resolver, e eu acredito que estamos no caminho certo. São um pouco mais de 6 meses, e acredito que se continuarmos dessa forma, se tivermos o apoio e o empenho também dos colegas, é preciso que a saúde como um todo, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, toda, desde o pessoal da limpeza. Por exemplo, falar de infecção hospitalar, nós partimos desde a questão do pessoal da limpeza, que é de extremamente importância. Quando o senhor fala que precisa do apoio e do apoio dos colegas, você está fazendo referência a uma fala da secretária de Saúde que dizia que alguns servidores fazem corpo mole? Então, Tião, isso foi dito, né, pela imprensa, pela secretária, não dá para discordar. Não dá para discordar totalmente. Eu sou daqueles que acho que não dá para passar a mão. O Lúcio me deu autonomia para, por exemplo, compor a minha equipe de controle de infecção hospitalar. A única coisa que eu pedi da minha equipe foi empenho, total. Eu estou lá e da mesma forma como eu me dedico, eu preciso que o outro colega médico, que é enfermeira, porque é dividido entre membros consultores e executores. Então eu não posso sozinho fazer o controle de infecção da fundação ou do PS dar certo. Eu preciso de toda uma equipe. Então, realmente, se há alguns colegas que talvez ainda não entenderam essa questão da mudança, desde o processo político, dos colegas que assumiram essa responsabilidade, no caso do Lúcio de ser presidente da Fundacre, no caso do Dr. Welber de ser o diretor, é preciso que seja incorporado isso quanto antes, porque saúde, na minha opinião, ela não tem cor partidária. E nós não vivemos em São Paulo, nos grandes centros, onde tem privilégio, médicos à disposição. Nós temos o melhor conselho de médico do Brasil, Narciso, o CRM Acre. Eu também sou membro da diretoria atual do Conselho Regional de Medicina do Acre. Algumas eu já representei a nossa presidente, doutora Leuda Dávalos. E nós temos um conselho muito pequeno, onde todo mundo se conhece. Então, eu acho que é hora de deixarmos essas diferenças de lado e nos unirmos em prol de uma saúde verdadeiramente. Não uma saúde de primeiro mundo, não vamos aqui falar de utopia, mas de uma saúde que a atenção básica funcione, que a atenção terciária funcione e que o hospital de alta complexidade também funcione. Nós temos um hospital realizando transplante no Acre. Então, isso é muita coisa. Nós não podemos deixar perder isso. Então, é dessa forma com que eu aceitei esse desafio e estou dando o meu melhor. Doutor Welber, doutor Lúcio disse que a saúde da Fundação Hospitalar estava na UTI. E o pronto-socorro de Rio Branco já estava com o pé na cova, então? Já estava com o pé na cova. Aqui é um relatório que eu vou te passar do início, como eu recebi o pronto-socorro. Imagino que não eram boas as condições. Sucateado com fotos e relatório de como nós encontramos o pronto-socorro. Esse trabalho foi feito dia 27 de dezembro, quando eu assumi a gestão. Dia 3 de março, esse relatório estava dia 3 de janeiro estava na minha mão, com todo o sucateamento do órgão público. Essa situação aí é uma situação que naquele primeiro momento, eu olhando e vendo as fotos e andando por dentro do pronto-socorro, eu imaginei que tantos anos se passaram, ninguém fez nada e tanto foi o descaso com a nossa saúde. Essa foi a minha maior desilusão em voltar para o Acre e receber um pronto-socorro onde eu passei na frente com 10 anos de idade e disse, um dia eu vou ser diretor daqui, e quando eu aos 46 anos realizo isso e encontro um hospital dessa forma, isso é desumano. Mas tem algumas situações aqui que ainda continuam do mesmo jeito, porque não deu tempo ainda. Não deu tempo, só que eu vou te responder essa aí só com um dado para você. Nós,
Hoje, nós fizemos 257.518 exames laboratoriais em 6 meses de gestão. Doutores, os três, os constituintes altamente generosos estabeleceram no artigo 6º desta Constituição que a saúde era um dever do Estado e um direito do cidadão. Mas ele não consultou o tamanho da nossa economia. E o resultado disso, doutor Brasil, foi que só cabe nos nossos orçamentos públicos e da União em particular, que lhe seja reservado no máximo 7% do PIB para investir na saúde. Consequentemente, aos gestores de saúde foram entregues deveres demais e orçamento de menos. A minha pergunta é a seguinte: com o orçamento que vocês dispõem, vocês têm em conta de dar conta, a contendo das expectativas que a população espera e as demandas? Eu vou responder, depois o Véu vai entrar também. Um dos maiores gargalos que nós temos no hospital é uma coisa chamada IH, são os preenchimentos. Quando o paciente ele entra no hospital para qualquer procedimento, se abre uma IH. Autorização de internação hospitalar. Documento. Quando o colega deixa de preencher... De internação ou de atendimento hospitalar? De internação. É a guia de internação Não, porque hospitalar. a internação dá a ideia que se o paciente vai para ser internado, não é? É isso mesmo? Sim, sim. Internação hospitalar. É porque a fundação hospitalar ela tem uma peculiaridade. O paciente vai para ser internado. E o pronto-socorro... No seu caso, não. O pronto-socorro, a gente pode solucionar ele e ele receber alta no mesmo dia. Então, existe uma diferença... Mas também pode ser internado. Não, lógico. Aí ele pode Que eu vou dar seguir o fluxo. Desculpa, Velber, eu vou dar um exemplo que eu encontrei um IH do ano passado no valor de R$300 mil perdida. Não foi faturada. Não foi faturada Esse dinheiro não foi. porque essa IH ficou perdida. O Estado perdeu. Simplesmente se perde. Há um A prazo, há um limite. sociedade- Quer dizer que o Estado, o banco, financiou A e União. não foi ressarcido pelo SUS? O Estado pagou o tratamento do Não paciente, foi essa Que não foi só ressarcido. que não foi ressarcido Um porque paciente a ficou IH 30 dias perdeu. na UTI. Você sabe, eu não sei se você sabe, um paciente em média por dia na UTI é em torno de R$10 mil. R$10 mil. Então, o paciente ficou 30 dias, estamos falando em R$300 mil. Narciso, rapidinho, só para não perder o rebolado aí do doutor, mas você falou em relação a recursos, dinheiro. Por incrível que pareça, o meu pai, recentemente, ele aderiu a um plano de saúde, ele pagou R$800 no Unimed. E, por incrível que pareça, o Estado brasileiro paga para o meu pai, na rede pública, o dobro desse valor. Talvez mais ainda. E a qualidade não é a mesma. Essa é a realidade. Esse é o desafio dos senhores aqui. Esse é o desafio. Porém, Muniz, aproveitando É assim na saúde, na educação. o teu tudo mais. gancho aí, eu vou dizer uma coisa. O que acontece hoje dentro da saúde são as portarias ministeriais, que nós gestores e o chefe de cada setor não conhecem a realidade da onde pode captar o recurso, do governo federal. Aliado a isso, tem que ter uma boa descrição da internação, uma boa caligrafia, que não é coisa que o médico tem muita descrição da internação do paciente, do que ele está sentindo, qual a sintomatologia dele, quais os exames que autoriza ele a ser internado. Então,
A doutora Mônica, ela quer fazer o prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico vai acabar com esse problema do Lúcio Brasil e o meu também. Sim. Porque eu também perdo. Além da agilidade. Vai facilitar, inclusive, o processo aqui o relatório e tudo. Não, Tranquilo? o paciente entrou, vai precisar de UTI, ele já está triado. Ele já cai num sistema onde o sistema fica com a luzinha vermelha, dizendo que o paciente precisa de UTI. Surgiu a vaga, ele vai para UTI. Vai facilitar o atendimento. O paciente vai para a observação, o paciente vai para a cirurgia do trauma. Então, se implantar o sistema, realmente isso aí pode acontecer. A gente pode, eu acho que a longo prazo, que não vai ser assim tão rápido, a gente vai conseguir modificar a saúde. A saúde, ela já viu uma luz no fim do túnel, porque ela estava toda escura. A longo prazo seria quanto tempo, aproximadamente? Eu acho que até o final do ano a gente já dá uma resposta em 50% de tudo isso que a doutora quer implantar junto com o governador. A doutora Mônica é a nova secretária? É secretária de saúde. E com a vantagem, você vai dobrar o seu faturamento. Porque você uma lâmina de bisturi foi aberta, ela entra no sistema. E o SUS paga tudinho. Ele não paga aquilo que não é escrito. Mas o caixa do SUS lá nacional também não é tão também não está tão. Não, mas Narciso, se você faturar. Mas também é orçamento. Não, se você faturar, o SUS paga. Paga. Tudo que você usar na unidade, tudo. Uma simples seringa, uma agulha, uma lâmina de bisturi, colocou no prontuário, o SUS paga. Você sabe, Narciso, que a Unimed, paciente da Unimed, deu entrada no pronto-socorro, foi para a UTI, recebeu o atendimento, tratamento, recebeu pelo SUS. Só que a Previdência, ela vai e cobra. Existe no final do ano uma compensação onde esse repasse que esse paciente era da Unimed, ele passa para o fundão do SUS. Isso tem que acontecer. Isso já acontece. Nós estamos tentando trabalhar para acontecer na fundação, porque nós atendemos muitos pacientes de Unimed que fazem exame na unidade e o plano de saúde não repassa para a gente, entendeu? Então, é um Eu vou passar mais um dado aqui. Hoje, o pronto-socorro, ele abarca 1 milhão de pessoas. Isso por mês? Ele tem que cuidar de 1 milhão de pessoas. Universo, né? O universo. Universo. De 1 milhão de pessoas. Vamos contar. O Acre inteiro. A extrema Nova Califórnia. Parte do Amazonas. O Amazonas e os 2 países vizinhos. Então Peru a e gente Bolívia. chega a 1 milhão de pessoas. Isso tudo para o pronto-socorro que foi puxadinho. Vou abrir aqui, melhorar aqui. Estou fazendo adaptações todo tempo, nunca. Então, o crescimento demográfico da população foi muito grande. O pronto-socorro que ficou estagnado. Aí o motivo, então, de não atender toda a demanda. De bater, de dizer que o gestor não está fazendo. Que Agora, eu estou aproveitando aqui a carona. O governo sabia o risco que corria ao reabrir o pronto-socorro para atendimento ambulatorial, né? Que até então era a cargo do município. Isso. Aliás, esse é um desafio essa também, né? se deu já nessa nova Foi. Sim. Isso aí, Por isso que houve Antes era feito aonde? nos centros de porte. quando era isso aí Na UPA. quando era o governo do Binho Marques, ele fechou, certo? Quando foi os 2 governos do anterior gestor, ele abriu. E em outubro do ano passado ele fechou de novo. Ele fechou. Quando foi em janeiro a gente abriu. Qual a explicação para isso? Paciente que vem das placas de São Francisco, de outro, chegava no pronto-socorro, estava fechado, ele tinha que ir para a UPA. Chegando na UPA do 2º distrito, tinha 500 pessoas na frente dele. Como é que ia ficar essa população desassistida? Então, esse foi uma situação que nós, no primeiro momento, analisamos e abrimos. Os equívocos, ele pode até acontecer, mas a humildade de reconhecer de que nesse momento a gente vai modificar isso, só que com um parêntese, tem que botar na linha de frente médicos na UPA, porque não adianta eu fechar o Lá na pronto-socorro atenção básica. se eu não tenho médico na UPA, se a minha URAP não funciona, se o meu posto de saúde não funciona, como é que eu vou mandar um paciente do Benfica, Tião, voltar com dor de cabeça, se ele vem lá do Benfica e não conseguiu atendimento na UPA do 2º distrito?
eu não posso voltar. Isso aí, quando a gente faz o juramento lá, a gente não tem como mandar um paciente desse retornar. Então, essa foi a situação. Porém, em primeira mão aqui, a partir do dia 1º de agosto, esse fluxo vai modificar, vai haver mais médicos na UPA, inclusive até pediatra vai haver na UPA, onde a gente vai... Justamente isso, né, Dadá? Essa diminuição do déficit de profissionais, mas eu queria só voltar um pouquinho, Narciso, na questão que você provocou do financiamento. Doutor, vamos deixar para o próximo bloco, porque eu preciso fazer um intervalo. Sem problema. Vou fazer um rápido intervalo comercial e já eu volto com o segundo bloco do Tribuna Livre. Não sai daí.